Olá, começa agora o segundo programa de retrospectiva do Sala de Estar. Você vai ver quem passou aqui pelo programa no segundo semestre de 2016. Então fica ligado que os melhores momentos é em instantes depois do intervalo. É milagre, só pode. O Nando e eu conseguindo férias juntos. Aninha passou por média. Fim de ano como manda o figurino. Nem lembro da última vez. Nossa, acho que a Aninha ainda cabia na cadeirinha. Já escuto o barulho do mar. Da Aninha lá, correndo, mar adentro. E o Nando atrás, todo preocupado. Que férias de sonho. Só falta uma coisa. Não te preocupa, filha. A gente vai chegar bem. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni, o convênio entre Unicruz e Unicred, para tornar seu sonho realidade. CredUni, segurança para você ir além. O Brasil, no ano de 2016, viveu um momento muito importante. O país foi sede dos Jogos Olímpicos. Durante o período de 5 a 21 de agosto, os olhos do mundo estiveram voltados para o Brasil para acompanhar tudo o que acontecia nas mais diversas modalidades esportivas. Mas teve inúmeras pessoas que foram para o Rio de Janeiro trabalhar como voluntário nos Jogos Olímpicos. Foi o caso de uma cruzaltense, a Gisele Deutschler. Qual é o teu sentimento em relação a tudo isso que está acontecendo na tua vida agora? Eu te diria que é uma experiência única, né? A vontade de participar deste evento surgiu porque eu sou praticante de esportes. São os primeiros Jogos Olímpicos da América do Sul. Uhum. É um evento que nem nossos netos vão ver de novo. Uhum. Então, nós não podíamos ficar de fora desse tipo de evento. Sim. O procedimento de seleção começou lá em 2014, de agosto de 2014 a dezembro de 2014, através de um primeiro procedimento online. Você se cadastrava, demonstrava teu interesse, selecionava desde tamanho, idade, línguas que fala, tamanho de roupa, porque você vai receber enquanto voluntário um uniforme para participar dos jogos. Se fala outras línguas, área de interesse na atuação, experiência em fotografia, em imprensa, em atuação na área esportiva ou em atendimento ao público, e após você aguardava o primeiro processo de seleção. Sim. E, em algum momento, desde que tu começaste a participar desse processo seletivo, que tu sentiu esse interesse, tu chegou a pensar: não, mas eu acho que é muita gente que vai se candidatar, acho que eu não vou conseguir? Não, em momento algum, pensei isso. Eu sempre acreditei que era possível, porque o Comitê Olímpico Brasileiro tinha uma expectativa de cerca de 300 mil participantes no processo de seleção. Como você disse, foram em torno de 240 mil. Ou seja, a procura dos brasileiros foi menor do que esperada pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Então, eu não tinha dúvidas que poderia estar entre as voluntárias. Em 2016, nós também conversamos com a Ana Azambuja. Ela e a sua família conseguiram realizar um sonho durante este ano, que foi assistir a uma Olimpíada. Eu conversei com ela e agora você revê um pouco deste bate-papo. Um dia nós estávamos conversando e tu me falaste que tu tinha um grande sonho na vida. Né? Que tem muitas pessoas que têm o sonho de viajar para Disney, conhecer a França e por aí vai, né? A Ana tem um sonho bem diferente, né? Mas que contempla muita questão, também essa questão de realizar um sonho. Conta pra gente o que é, então, Ana. Pois é, eu sempre, desde pequena, eu sempre fui, assim, uma Olimpíada maníaca, sabe? Sempre gostei, acompanhava pela televisão. Quando era no Japão, ligava a TV de madrugada, botava o relógio. E qualquer esporte, sempre gostei muito de assistir. E eu sempre vislumbrava, assim,
nossa, será que um dia eu vou conseguir assistir? Eu digo, eu esperava que sim, porque a gente, é uma questão, até questão de financeira, é um evento que ele é um evento caro. Viajar para o exterior já é caro. E quando tem um grande evento desses, se torna ainda bem mais... Nunca pensei em não realizar esse sonho, né? Então, eu disse, um dia eu vou realizar meu sonho. E quando o Brasil, apesar de não ser no momento, toda essa questão, né, que a gente sabe, ideal, que a gente da questão política e econômica, quando foi resolvido que haveria as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, eu e o Alcides, né, a gente disse assim, vamos encarar. É agora. É agora, e daí, a partir daí, definido o Rio de Janeiro, nós começamos já a nos programar para realizar esse meu sonho e que o Gabriel também, nosso filho, embarcaram junto comigo. Vai a família inteira? Vai a família inteira. E o Sala de Estar, em 2016, recebeu a ilustre visita da Tainã Santos, uma cruzaltense que se destaca nas quadras de futsal lá na Europa. Ela nos contou um pouco da sua trajetória no esporte e a gente também falou sobre religião e fé. Bora rever esse bate-papo? Eu andei pesquisando aí e vi que tu joga desde pequenininha, jogava em campinho do bairro Vila Isabel, né, onde tu morava, jogava num campinho de areia. Conta um pouquinho pra gente como é que começou toda essa história. Bom, na verdade, quando me perguntam como começou, eu não, acho que nada mais justo do que dizer que foi o futsal, foi a bola que me escolheu e não que eu escolhi ela, né? É um dom, acho que um dom de Deus e desde pequenininha na frente de casa, com os amigos, com os parentes, e com meus tios que me ensinaram a jogar bola, né? Com os amigos, estava ali no meio da bola, no meio da criançada com isso. Sim. Depois na escola, e na escolinha Verdes Mares do professor Floresbal, que foi meu primeiro técnico. Sim, que está aqui te acompanhando nas que está aqui me acompanhando hoje. Para mim é muito gratificante, eu acho, mostrar um pouquinho da minha vivência, um pouquinho do que eu estou vivendo fora, também para ele, né? Além do povo cruzaltense. Sim. Não, e é importante também, né? Sempre que vem a Cruz Alta, tem contato com ele? Sempre. Procuro dar uma fugidinha lá para ir lá buscar ele, para visitar ele, dar um abraço ao menos, né? Mas a gente se fala, agora a tecnologia ajuda bastante a matar a saudade. Sim, isso é verdade. Me diz uma coisa, naquela época, quando tu era criança, que tu brincava, que tu jogava, tu imaginava que futuramente isso seria a tua profissão ou tu não fazia nem ideia? Não, eu acho que até ele, como meu treinador, esperava mais do que eu. Eu não sei, eu acho que ainda tem coisas que eu ainda não acredito estar vivendo. É uma realidade totalmente diferente. A Europa é um país lindo e, graças a Deus, a valorização, o apoio e incentivo para o futsal feminino é muito, muito melhor do que aqui no Brasil. Não esperava nada disso, mas... As coisas foram acontecendo. Foram acontecendo. Eu tenho pedido muito a Deus que me ajude a chegar onde eu possa chegar, né? Eu vi um depoimento teu que tu falavas que quando tu foi jogar na Rússia, quando tu chegaste lá, o treinador falou para vocês que vocês teriam uma intérprete para acompanhá-las, tu e mais uma outra colega que foi contigo, né? Para acompanhá-las durante uma semana, né? E que depois dali vocês teriam que se virar com a língua, né? Tu nunca tinha tido contato com o russo. Não, nunca. Na verdade, a gente chegou e a intérprete estaria com nós só para a primeira semana que a gente fazia exame médico, tinha que fazer o visto e tudo mais. Aí ela estaria com nós. Depois a gente ia ter que aprender sozinha. E foi assim, na marra, como a gente diz aqui. Nada. Nem o inglês? Não, o inglês não. Infelizmente nunca tive aquela vontade de aprender, né? E não foi preciso. Lá eles falam russo, então eu tive que aprender o russo. Os primeiros 3 meses foram muito complicados, porque a língua russa, o alfabeto latino, não é um alfabeto latino, é totalmente difícil, complicado, né, para nós. Mas foi bacana, acho que os primeiros 3 meses ali na mímica, na mão, muito no toque, no telefone com o tradutor. E aí a gente foi aprendendo pouco a pouco, muita paciência das meninas para ensinar também, né? Isso foi bacana. Isso foi legal. Isso, sim. Em alguma ocasião, em alguma entrevista que tu deste aqui para nossa imprensa, tu falaste que tu quer chegar onde Deus te permitir. E que Ele te deu asas e te disse... voe. E que está nas mãos de Deus, né, a tua vida e a tua carreira profissional. É isso mesmo? É isso mesmo, eu me emociono muito até quando eu falo, porque a realidade que eu estou vivendo hoje
Graças a Deus é totalmente diferente. Uhum. Eu fico muito emocionada porque eu nunca imaginei que eu fosse sair daqui de Cruz Alta e fosse percorrer o mundo. Uhum. Deus tem me dado asas e tem me dado muita força. Sim. Porque não é fácil estar longe da família, não é longe dos fácil, amigos. Mas graças a Deus Ele tem me ajudado, tem me dado forças e tem me levantado. Uhum. E eu tenho conquistado assim, ó, muito mais daquilo que eu imaginei. Muito mais daquilo que as pessoas disseram que eu iria conquistar. Sim. E isso é muito bacana. Eu não sei verdadeiramente te dizer até onde eu vou chegar, mas eu espero chegar muito longe. Uhum. Um dos assuntos tratados aqui no programa em 2016 foi sobre planos de previdência privada. Eu conversei com a consultora Maiara Marafon, que falou sobre a importância de se ter um plano de previdência privada e sobre a organização do planejamento financeiro. Muitas pessoas não têm ainda o entendimento, né? Embora se fale bastante, mas as pessoas às vezes têm vergonha até de perguntar para saber melhor o que é a previdência privada. Então, quero que tu comece explicando isso para a gente, Maiara. Vamos lá. O plano de previdência é uma forma de você se planejar a longo prazo, né? Então, nada mais é do que uma forma de poupar, onde você acumula recursos mensalmente e lá na frente, depois de alguns anos, e a gente está falando de 10, 20, 30 anos, tudo aquilo que você poupou vai voltar para você em forma de renda mensal. Então, na verdade, você constitui, você forma um plano, um saldo, para que seja a sua renda mensal no momento da aposentadoria. Então, essa renda vai complementar uma possível renda que você já tenha lá na frente, ou a renda do INSS, ou a renda de um aluguel, enfim. Então, tá. Quem tem a intenção de fazer um plano de previdência precisa se organizar financeiramente. A gente sabe que hoje essa questão da organização financeira para o brasileiro está um pouco complicado com toda essa crise que a gente vem passando. Às vezes a gente tapa um buraco e destapa o outro, né? Mas é preciso ter essa organização para poder se fazer um plano de previdência e estar pensando no futuro? Sem dúvida, Luciane, essa organização, eu vou dizer que esse compromisso da poupança mensal é uma das principais coisas que vai fazer com que você alcance o seu objetivo. Mesmo que hoje nos planos de previdência já seja possível efetivar suspensões ou alterações no valor de contribuição, a sua disciplina da poupança mensal e o seu compromisso, a sua organização com as suas finanças pessoais é que vai fazer esse planejamento ser efetivo no momento em que você se aposentar. E no mês de outubro, um dos meus entrevistados foi o prefeito eleito de Cruz Alta, Wilson Roberto dos Santos. Eu já sabia que essa eleição seria disputada voto a voto. O senhor venceu essas eleições com 44,33% dos votos, enquanto o segundo colocado ficou com 34,75%, uma diferença bem considerável. Esse resultado acabou surpreendendo? Nós tínhamos assim um pouco a convicção de que seria uma diferença menor de um candidato para outro. Nós não tínhamos pesquisa há poucos dias atrás. Nós tínhamos um levantamento assim muito mais sem uma formatação científica. Lá pelo dia 20 a gente tinha uma ideia que estava totalmente embolado, então não tinha essa definição de quem ganharia, né? Nós tínhamos que botar a nossa militância na rua, fazer ações de massa, que a gente chama, de caminhada, de carreata muito forte, para a gente tentar virar a eleição a nosso favor. Mas a diferença de mais de 3 mil votos a gente não imaginava. A gente imaginava que seria menor, aí 1.000 votos no máximo, para um lado ou para o outro. Tu acredita que a tua maturidade política tenha sido decisiva para contribuir com essa diferença? Eu creio que sim, acho que foi o que definiu a eleição no final, as pessoas saberem. Ontem ainda ouvi uma pessoa bem experiente aqui em Cruz Alta, que me dizia o seguinte, que tanto eu como o Taquara somos pessoas de uma história política muito forte na cidade, desde 30 anos atrás, né? Embora eu seja jovem, eu já tenho mais de 30 anos de militância política, né? Comecei com meus 16 anos a me envolver. E as pessoas, acho que na hora de votar, elas tentam perceber um pouco essa coisa, né? De ter mais confiança. Bom, fulano sempre esteve ali. O Wilson é do PT, tem todo esse problema nacional, mas o Wilson é o cara que está sempre ali, tem a mesma posição, está sempre defendendo as mesmas ideias, né? Eu acho que isso ajudou muito. No final, a gente viu muita gente de setores médios, da comunidade, do povo lá do fundo da vila, que eu visitei no sábado, antes do dia da eleição. Eu estava no bairro Vida Nova,
2, depois Nascerino Flores, fiz várias, no bairro de Fátima, fiz várias visitas ainda. E aí eu ouvia isso, né, das pessoas, as pessoas contando história minha, do passado, de ocupação de áreas aí, defesa da moradia popular, a luta por direitos aí, pelo SUS, as pessoas, tu era do sindicato, né, então essa identificação me parece que é muito importante hoje na eleição, né, porque as pessoas estão querendo ter mais segurança para votar e confiança em quem vai ocupar um espaço comum, no caso uma prefeitura, né, as pessoas estão muito preocupadas com isso. E o desejo de vingança também foi pauta aqui no Sala de Estar. Será que é normal sentir esse desejo de se vingar das pessoas? Quem tirou todas as nossas dúvidas foi a psicóloga Adriana Spigolon. O que é isso? É um sentimento, é um desejo, essa vontade que as pessoas têm de fazer, de se vingar das outras pessoas? Obrigada, Lu, pelo convite. A vingança, né, se a gente for falar de uma forma mais simples, assim, né, ela é um desejo, né, que vem de um pensamento, de um sentimento de que você sofra por algo que você tenha me feito, né, ou algo que você tenha feito a outras pessoas, né? Mas a vingança, ela é basicamente um sentimento de punição, de moeda trocada, né? Que você sinta o que você causou ao outro, que você sofra da mesma forma. Uma forma de punir. Uma forma de punir. E como que isso aflora nas pessoas? Eu li uma reportagem hoje de manhã, enquanto eu produzia o programa, que dizia assim que é o eu machucado. É isso mesmo? Eu me sinto dodói, me machuquei com determinada situação e aquilo começa a mexer comigo. O Jung e os psicólogos, né, da linha junguiana, eles falam bem essa questão, assim, fazem até uma analogia à questão da mitologia grega. Na entrada do inferno, né, onde morava Hades, tinha um cão que era o Cérbero. O cão das 3 cabeças. Não sei se tu já chegou a ouvir falar. Não. E o Cérebro tinha 3 cabeças e ele era o responsável pela ira, pela raiva. Né? Para passar pelo Cérebro, então tu tinha que levar pão, porque daí enquanto tu jogava o pão, tu conseguia entrar na morada de Hades. E aí, fazendo uma analogia, né, a esse cão raivoso, ressentido, magoado, com essa raiva toda que espuma a boca, né? Vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente deseja a vingança, quais são os sentimentos que brotam da gente? Né? Essa raiva, a ausência da racionalidade. Quanto mais irracional eu for, mais raiva eu vou ter, mais ressentido, que a gente vai falar, acho que um pouquinho depois, sobre a questão do ressentimento. Né? E aí eu desejo que você sofra o que eu estou sofrendo. Se a gente for profundamente pensar sobre isso, nós viemos, né, num processo de civilizações antigas, né, em que nós já melhoramos bastante. Porque antigamente, né, se você, por exemplo, me roubasse uma ovelha, eu me sentia no direito de me vingar. Como é que eu me vingava? Eu matava todas as tuas ovelhas, eu roubava todas as tuas ovelhas e matava a tua família. Era assim. Né? Se você e o teu marido cometessem adultério, quem era apedrejada? Era só a mulher. Né? Então, a vingança, ela foi sendo racionalizada. Né? Para aquela frase, eu gosto muito dos ditos populares, né? Que tu disse agora, do prato que se come frio. Por quê? Porque esse desejo primitivo, ele vai sendo articulado. A pessoa que se vinga é porque ela não consegue deliberadamente colocar a raiva dela para fora. Né? Quando tu diz essa questão assim, ó, do eu machucado. Sim, eu vou te dizer, eu tô com raiva. Você fez algo que me deixou muito triste, me magoou. Eu gostaria de te matar. Crianças fazem isso. Criança diz, eu vou te matar. Ótimo. Tá verbalizando um sentimento. Tá dizendo, ó, isso me deixou com raiva. A tua ação me magoou. Porque quando eu verbalizo, eu digo, eu brigo, eu não guardo. Sim. Eu não ressinto.
O que é ressentimento? A vingança, ela é filha do ressentimento. Né? Então, ó, quando eu ressinto, eu vou colocando mais algumas coisinhas, né? No meu ressentir. Mais uns temperos. Mais uns temperos. Mais mágoa. O tempo, quando as coisas não são faladas, e eu não vou mexer lá no meu euzinho machucado, no porquê que aquilo me provocou tanta raiva. Por que eu desejo que aquela pessoa sofra? Certamente, tu encontra a resposta dentro de ti. E os meses de outubro e novembro são sempre dedicados para alertar e se falar sobre o câncer, tanto feminino como masculino. Este ano, no programa, a gente resolveu mostrar o relato de um homem que passou pela doença, se curou e falou da importância da família em todo esse processo. Reveja um pouco desta entrevista. Fiquei muito feliz quando o senhor aceitou vir até aqui conversar comigo, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas que têm, né, que tiveram o câncer e que conseguiram se curar, não gostam de falar sobre esse assunto, porque mexe com dores, mexe com feridas, né? Então, queria lhe agradecer mais uma vez por o senhor estar aqui e poder dividir com o pessoal lá de casa um pouquinho da sua história e a gente poder também estar alertando a população masculina sobre o cuidado com a saúde. Eu acho que era mais com o dever da gente, né? A gente vir conversar e expor tudo aquilo que a gente passou, né? O senhor teve um câncer, que foi um câncer de bexiga, né? Sim. Hoje o senhor está com 63 anos e curado. E curado. Quase 4 anos que aconteceu isso, né? E como é que foi que o senhor descobriu que estava com câncer, professor? Olha, foi por acaso. Eu nunca tinha nenhum sintoma. Nunca tive nenhum sintoma, nada. E houve o final de ano, foi no último dia do ano de 2011, eu fui ao banheiro e comecei a urinar sangue. E a partir dali não parou. Aí eu procurei o Dr. Gouveia, digo, ó, que era meu médico, né? Digo, ó, está acontecendo isso. Esperamos uns dias, fizemos os exames e eu entrei, teoricamente, são, dentro para fazer todos os exames e quando eu vi, já saí com sonda, saí com tudo e diagnosticado o câncer. Ou seja, o meu câncer estava todo na bexiga. Na minha bexiga não prestava, tinha que ser trocado. Sim. Né? Então, daí veio a minha família, nós começamos a conversar o que podia ser feito. Nós não poderíamos fazer a cirurgia aqui. O professor Dr. Gouveia disse que achava que seria muito perigoso. E aqui nós teríamos que colocar uma bolsinha, uma bolsa coletora externa. Aí nós começamos a conversar e encontramos um médico, o Dr. Teleque, em Porto Alegre, que se prontificou, Cláudio, que se prontificou em fazer a cirurgia. Né? E aí nós, como é que vamos dizer assim, nós tínhamos que fazer. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. E conseguimos, junto com a Unimed aqui, remoção para Porto Alegre, aquele troço dos convênios e coisa e tal. E em questão, acho que de 15 dias, eu estava indo para a cirurgia. Eu fui conhecer o Dr. Teleque, acho que a cirurgia era às 7 da manhã, à meia-noite ele foi lá me visitar no quarto, dizer o que ele ia fazer, né? Como é que seria o procedimento? Como é que seria o procedimento. Era uma cirurgia bastante invasiva, que ele ia mexer, ia fazer uma nova bexiga do intestino e que haveria uma readaptação muito grande, uma demora bastante grande. Né? Esse seu câncer, quando o senhor descobriu, ele já estava num estágio avançado? Já não tinha mais, tinha tomado praticamente toda a bexiga. Né? Não tinha, eles cortaram a bexiga, sei lá, deve ter levado para estudo, mal colocado no lixo, como diz o outro. Mas não servia absolutamente para nada. Aí, a partir dali, ele explicou que existia a possibilidade de eu ficar na mesa cirúrgica, toda aquela confusão, né? Olha, eu vou tentar fazer uma bexiga nova, mas se não der, vamos acabar fazendo aquela bolsa coletora externa. Vamos ver dependendo do teu organismo. Então foi um jogo aberto e eu digo, ele perguntou, o que tu acha? O que eu ia achar? Não tinha como
eu achar alguma coisa, porque ou eu ficava ali, o câncer poderia se expandir. Naquela época ali a gente não sabia como estava o câncer, em princípio a gente achava que era só na bexiga, né? Não sabia se ia ter que fazer químio, essas outras coisas, se tinha metástase, nada. Né? Então, digo, bom, vamos cortar primeiro uma coisa. Sim. Né? Então foi um baque, realmente, a gente recebeu, a gente repensa. A gente repensa a parte nutricional, a parte física e repensa principalmente a parte mental. Né? Então, tem muitas coisas que a gente já relega, a gente não leva em conta, as coisas que chateavam antigamente, hoje já não chateiam mais. A gente já deixa de lado, porque a gente começa a saber o que é que tem valor e o que não tem valor. E para mim o que tem valor é a minha família. Sim. O que mudou o senhor como pessoa depois de passar por esse câncer, professor? É aquilo que eu falei, eu deixei de ser uma pessoa que brigava demais, digamos, para mostrar o ponto de vista. Você tem teu ponto de vista, então tudo bem, eu vou respeitar teu ponto de vista. Eu tento conversar contigo, mas se você está sendo intransigente, eu não vou bater. Sim. Entende? Então eu comecei a dar valor a outras coisas que até então eu não dava. Né? Eu não tenho, eu estou procurando, sempre faço o meu trabalho, mas estou procurando ao mesmo tempo conciliar com viagem, com passeio, com diversão. Então, digamos, vivendo um pouco mais do que eu não fazia antigamente. Antigamente era trabalho. Sim. E era sempre essa confusão. Agora não. Então, quando a gente pode, a Hoje gente o senhor consegue se blindar. Unindo o útil com o agradável. Né? E, claro, proporcionando sempre o que eu posso para a família. Para mim, é o ponto fundamental. Eu acho que todo mundo tinha que pensar que a gente tem que ter alguém para confiar, para dividir. Sim. Né? Então, eu tenho a Angélica lá em casa. Sim. E nessas horas a família é sempre fundamental, né? Ah, sem sombra de dúvida. A família é sempre o nosso porto seguro em todos os momentos da vida. A gente vai e volta, mas não tem, Luciana, não tem como é que a gente vai dizer assim? Não tem como medir. Não tem. O apoio da família e dos amigos é o que mais nos acarinha, né? Eu tentei várias vezes dizer para a Angélica e para o Marcelo o quanto eles foram e cada vez tranca. Mas eles sabem. Sim. Né? Eles sabem que eu estou aqui pela dedicação deles. E a delegada regional Caroline Bamberg Machado veio ao Sala de Estar em 2016 para falar sobre um projeto inovador aqui em Cruz Alta, o projeto Mediar da Polícia Civil. Explica pra gente o que é esse projeto Mediar e em que casos se aplica essa mediação, Caroline? Olha, o projeto Mediar, ele é um projeto que se inclui na chamada justiça restaurativa, né? O que significa? Restaurar as relações entre as pessoas, né? Eu acho que hoje em dia ele veio numa ânsia de tentar resolver os problemas fora da esfera judicial, né? As pessoas, elas acabam judicializando tudo e a gente percebeu, a Polícia Civil percebeu que há uma judicialização muito grande e que o judiciário nosso e nem as delegacias não comportam mais. Não conseguem dar conta. Não conseguem dar conta de tudo isso. Então, em 2013, copiando um modelo que já tem desde 2003 em Minas Gerais, que também é chamado Projeto Mediar, a delegada Sabrina defende, que é uma delegada que encampou essa ideia dentro da polícia, começou com um projeto e faz pouco tempo que se transformou então num programa da Polícia Civil, resolveu estudar isso e aplicar dentro da Polícia Civil a mediação de conflitos. A mediação de conflitos, ela consiste no quê? Em fazer as pessoas
conversarem num ambiente seguro e elas mesmo buscarem uma solução para os seus conflitos, para os seus problemas. Não são em todos os casos que são aplicados que é aplicado o programa. São nos casos em que há uma relação de continuidade nas relações entre as pessoas, são vizinhos, são colegas de turma, são colegas de trabalho, são pessoas que após o conflito vão ter que conviver novamente na sociedade. Então busca o quê? Elas poderem resolver esses conflitos, elas buscarem uma solução para que não se judicialize isso. E o Sala de Estar Retrospectiva chegou ao fim. Semana que vem eu estou de volta e o meu entrevistado é o psiquiatra Bruno Guidolin. Nós conversamos sobre suicídio e as causas que permeiam este ato. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.